2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, é conduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização aproveitada em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para a aquisição da estabilidade obrigatória, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Conforme previsto na Constituição Federal de 88, servidor para o cargo de provimento em virtude de concurso público adquire estabilidade após ano de efetivo serviço. Ainda para a aquisição da estabilidade, tem-se a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Sinale a alternativa que preenche correta e respectiva lacunas A lacuna do texto assina: A. Indicado, provisório. 2. Obrigatoriedade. B. Nomeado, provisório. 3. Possibilidade. C. Indicado, efetivo. 2. Possibilidade. D. Nomeado, efetivo. 3. Obrigatoriedade. E. Nomeado, efetivo. 2. Obrigatoriedade. 2. Com base na Constituição de 82, julgo o item que segue respeitando a organização dos poderes e do Estado, estabilidade de servidores no exercício de 3 anos após a nomeação do cargo. Em virtude de aprovação em concurso público, esses poderes poderão perder o cargo em sentença judicial transitada e julgada mediante processo administrativo que observa a ampla defesa. Certo. Enquanto lá em cima, a resposta seria letra D. Nomeado, efetivo. 3. Obrigatoriedade. Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a organização da administração federal. Estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 9º, parágrafo 2º do Ato Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta: Título 1 da Administração Federal. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Ministro de Estado. Artigo 2º. O Presidente da República e os Ministros do Estado exercem atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentado com auxílio dos órgãos que compõem a Administração Federal. Artigo 3º. Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo, estabelecido no artigo 46, inciso 2 e 4 da Constituição. O Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da Administração Federal. Artigo 4º. A administração federal compreende 1. A administração direta, que se constitui de serviço integrado na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 2. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias: estrutura e organização da administração pública federal. Entidade dotada de personalidade jurídica própria, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidade compreendida na administração indireta vinculada ao Ministério, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Enumerados no parágrafo 1º pela Lei 7.596 de 1987, parágrafo 2º revogado, 3º revogado. Artigo 5º. Para o fim dessa lei, considera-se uma autarquia o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria para executar a atividade típica da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento de ação administrativa e financeira descentralizada. Segundo, empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo ser levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revertir-se de qualquer das formas admitida em direito. Terceiro, sociedade de economia mista, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criado por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma da sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertença
em sua maioria União, ou a entidade de administração indireta. 4. Fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, guiada em virtude de autorização legislativa para desenvolvimento de atividade que não exige execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelo respectivo órgão de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3, quando a atividade for submetida ao regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União em caráter permanente. Parágrafo 2º. O Poder Executivo enquadrará as entidades de administração indireta existentes nas categorias constantes deste artigo. Parágrafo 3º. As entidades de que trata o inciso 4 deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no registro civil de pessoa jurídica, não lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Título 2. Dos princípios fundamentais. Artigo 6º. As atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle. Capítulo 1 do planejamento. A ação governamental obedecerá ao planejamento que visa promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando o segundo plano do programa elaborado na forma do título 3, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: Plano Geral de Governo, Programas Gerais, Setoriais e Regionais, duração plurianual, Orçamento, Programa Anual, Programação Financeira do Desembolso, Conhecimentos. Capítulo da coordenação. As atividades da Administração Pública Federal, no artigo 8º, especialmente as execuções do plano de programa do governo, serão objeto de permanente coordenação. Parágrafo 1º. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas à instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. Segundo parágrafo. No nível superior da administração federal, a coordenação será assegurada através de reuniões de ministério, reuniões de ministros de Estado, responsável por áreas afins, atribuições de incumbência coordenadora a um dos ministros de Estado, artigo 36. Funcionamento das Secretarias Gerais, artigo 23, parágrafo 1º, e coordenação central dos sistemas auxiliares, artigo 31 e 3º. Terceiro, quando submetido ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem em soluções integradas em que se harmoniza com a política geral e setorial do governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da administração federal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. Artigo 9º. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada de serviços federais. Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio, a linha B do parágrafo 1º do artigo 10, com os órgãos estaduais e municipais que exercem atividade idêntica, os órgãos federais buscarão com ele coordenar-se para evitar a dispersão de esforços de investimento na mesma área geográfica.